Uma excelente noite a todos. É um grande prazer e um privilégio estarmos novamente reunidos para esta hora saudável. Vamos compartilhar informações de vanguarda com os nossos convidados e vamos trabalhar dando o nosso melhor para educar os nossos clientes e os nossos consultores. Como foi introduzido, Davi Menezes, falando diretamente da minha residência aqui em Fortaleza, no Ceará. Vou compartilhar agora aqui minha tela e vocês vão ficar encantados com a apresentação e o conteúdo que nós preparamos para este nosso encontro de hoje. Muito bem, o tema que vocês já estão apreciando aí na tela é o poder da proteína, as 10 razões científicas para aumentar a ingestão deste macronutriente. Antes de começarmos a aula, vamos compartilhar aqui uma comunicação importante. Este conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente, não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados em meus estudos pessoais e nas minhas experiências, bem como fundamentados na literatura oficial da empresa. Todas as informações que serão apresentadas doravante terão sua fonte citada para pesquisa, caso seja necessário. Vamos começar, então, falando aqui sobre a origem do termo, uma vez que o nosso assunto vai ser concentrado em proteína, vem de Jacob Berzelius, quando ele pesquisava e desenvolvia termos para determinados conceitos dentro dos seus estudos de química. A palavra é de origem grega e significa proteios, ou seja, de primeira importância, o primeiro de todos os nutrientes. Quando nós analisamos a estrutura da célula humana, e fazemos uma análise da bioquímica, nós percebemos que, tirando a água, as proteínas são os constituintes mais abundantes na composição das nossas células. Isso de todo o organismo humano. Então, nós podemos afirmar que as proteínas são o quê? Macromoléculas biológicas, ou seja, moléculas grandes, constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Tenta imaginar as células como se fossem estruturas parecidas com casas, onde as proteínas seriam as paredes e os aminoácidos seriam os tijolos com os quais você constrói essa parede e edifica a casa, que é a estrutura celular. Quando a gente analisa na perspectiva do corpo humano como um todo, nós podemos afirmar que as proteínas representam, como já falei, depois da água, o principal componente estrutural e funcional de todas as células do nosso organismo. Nós temos cerca de 200 tipos diferentes de células compondo o corpo humano. As funções das proteínas são muito importantes. Você pode encontrar proteínas executando papéis na digestão, como as enzimas dos nossos sucos digestivos, executando papel de transporte, como a hemoglobina no nosso sangue, estrutura, como os nossos músculos, nutrição, que nós vamos falar bastante nessa nossa conferência de hoje, defesa, como as imunoglobulinas, os anticorpos, movimento, contração e relaxamento muscular, papel hormonal e também suporte à nossa pele. Quando a gente analisa a nossa estrutura orgânica e vê a necessidade das proteínas para compor o nosso organismo, nós temos que partir de algumas premissas. A massa corporal do homem adulto, cerca de 10 quilos, são proteínas. Desse total, aproximadamente 300 gramas são substituídos diariamente. Parte desses 300 gramas é reciclado e reutilizado, portanto, o restante deve ser reposto com os alimentos que nós ingerimos diariamente. Daí vem a nossa necessidade de ingerirmos proteínas todos os dias, sobretudo porque dentro delas tem algumas unidades constituintes, que são os aminoácidos, que nós não fabricamos, que são os aminoácidos essenciais. Portanto, nós temos que obtê-los a partir da dieta. Então, de quanta proteína nós necessitamos diariamente? O objetivo é atingir 2 gramas de proteína por quilograma de massa magra. Se a gente puder resumir isso de uma maneira mais simplificada, as mulheres normalmente ficam satisfeitas com 75 a 100 gramas de proteína por dia e os homens normalmente de 100 a 150 gramas por dia. Agora, o que acontece com essas proteínas quando são ingeridas? Como é que nós temos capacidade de transformar a proteína do alimento na proteína da nossa estrutura corpórea? É muito simples. Quando você ingere a proteína, você vai submetê-la a um processo de digestão e absorção. Então, você tem aqui os alimentos proteicos. Quando eles são totalmente digeridos, eles vão dar origem aos aminoácidos.
e os aminoácidos serão absorvidos pela mucosa intestinal, cairão na corrente sanguínea e serão distribuídos pelo corpo inteiro. Chegando nos diversos tecidos, o DNA tem uma programação genética para transformar esses aminoácidos nas proteínas do corpo de acordo com a especificidade de cada função desses tecidos, estrutura e função, para ser mais preciso. Então, temos proteínas nos neurônios, células da pele, células dos órgãos de uma maneira geral e células musculares. O que elas têm em comum, todas elas? Todas são compostas por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Não estou falando só das proteínas do corpo humano, estou falando das proteínas que formam todos os seres vivos da biosfera. Esses aminoácidos, do ponto de vista do valor nutricional, como eu já mencionei, são divididos em dois grandes grupos. Se você tem capacidade de produzi-los, você chama de naturais. Se você não tem capacidade de produzi-los, eles são chamados de essenciais. Se eles estiverem presentes na dieta, você aproveita e não gasta energia para produzi-los. Mas no caso dos aminoácidos essenciais, eles são obrigatórios a sua presença na dieta porque nós não temos recursos metabólicos para fabricá-los. Como vocês podem apreciar aí na tabela, dos 20 são divididos em 12, que são não essenciais ou naturais, e 8, que são os aminoácidos essenciais que nós necessitamos diariamente ingerir a partir da alimentação. Quando nós estudamos as proteínas, elas são divididas de acordo com a presença dos aminoácidos essenciais em completas, quando tem todos eles, os 8, e incompletas quando faltam um ou mais aminoácidos essenciais. Quando você analisa esse conjunto de proteínas que está presente aqui na ilustração, nós temos aqui fontes vegetais e fontes animais, os estudos afirmam que as proteínas vegetais são incompletas e as proteínas animais tendem a ser completas. Mas tem uma exceção a esta regra. No mundo vegetal existe uma planta chamada soja, que tem proteínas completas, equivalentes às melhores proteínas de origem animal. Quando a gente vai fazer também uma análise da quantidade de proteína que tem em cada alimento, fiz aqui um levantamento para mostrar para vocês, a gente percebe que a soja não só tem uma proteína completa, mas tem também uma alta concentração de proteína pela mesma unidade de massa de alimentos. Então, por 100 gramas de alimento, nós temos aqui a soja, carne vermelha, amendoim, salmão, camarão, frango, grão de bico, amêndoas, chia, leite de vaca e ovos. Portanto, temos aqui um conjunto de exemplos de proteínas que nós podemos utilizar na nossa alimentação e as diversas concentrações em gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Então, a gente fica pensando, devo comer em função disso? Ou é importante também verificar a qualidade da proteína, não só a quantidade que ela tem no alimento que eu estou ingerindo? Ok, eu tenho que prestar atenção nos dois fatores. E por falar em qualidade, eu tenho que falar em proteína de alto valor biológico. O que vem a ser uma proteína de alto valor biológico? É quando você tem todos os aminoácidos essenciais, mas também tem que cumprir alguns outros critérios. Vamos pegar aqui um exemplo da nossa prática diária. Aqui na nossa região do Nordeste chama-se baião de dois, quando você mistura o arroz com feijão. Isso vem da cultura popular, mas depois foi comprovado pela ciência que tem fundamentação científica. Você consegue compor uma proteína completa quando você mistura esta leguminosa, que é o feijão, com este cereal, que é o arroz. O feijão, por exemplo, é rico em lisina e isoleucina, mas pobre em metionina e triptofano. Esses nomes esquisitos são nomes de aminoácidos essenciais. Já o arroz é pobre em lisina e isoleucina, mas rico em metionina e triptofano. Então, quando você combina o arroz com o feijão e forma o baião de dois, você tem aí uma proteína completa. A Organização Mundial da Saúde e a FAO adotaram um critério chamado Score de Digestibilidade Proteica Corrigida de Aminoácidos, ou conhecido pela sigla PDCAAS. Foi adotado como método preferido para a medição do valor da proteína na nutrição humana. De acordo com os estudos, o valor mínimo do PDCAAS recomendado pela FAO para que uma proteína seja considerada de alto valor biológico é 0,75. Então tem que ser daí para cima. Então, quando a gente vai analisar o PDCAAS das proteínas principais consumidas pelos seres humanos, nós vamos ter aqui os critérios para você chegar ao score máximo, que é 1. Então, para ter o PDCAAS máximo, a proteína deve, primeiro, conter todos os aminoácidos essenciais.
Segundo, ser biodisponível, que significa que você deve ter capacidade de digerir, absorver e assimilar, portanto, aquilo que você ingere tem que chegar na célula, e ser respaldado por investigações clínicas. Quando você está de acordo com esses 3 critérios, você tem uma proteína de alto valor biológico. Então, aqui nós estamos observando algumas das proteínas mais conhecidas e os seus scores de PDCAS. Então, se vocês observarem com mais atenção, nós temos aqui a proteína da soja, a proteína da clara do ovo e as 2 proteínas principais do leite, a caseína e a proteína do soro do leite, que é também chamada de whey protein. Essas 4 proteínas chegam a atingir o score 1. Depois nós temos a proteína da carne, do frango, dos grãos, outras leguminosas e temos aqui até o amendoim. A Herbalife é muito criteriosa na seleção das proteínas que ela coloca nos seus produtos que contêm esse macronutriente. Então, nós utilizamos a proteína isolada da soja e as 2 proteínas principais do leite. Então, quando você toma um shake Herbalife, substituindo uma das suas principais refeições, 1 ou 2 no máximo, você está levando para o seu corpo as melhores proteínas do ponto de vista de valor biológico. Aí as pessoas perguntam, Davi, e o colágeno? Tem muita gente curiosa sobre o colágeno. O colágeno é a principal proteína, mais abundante no nosso corpo em termos de quantidade. Todavia, do ponto de vista de nutrição, não é uma proteína de qualidade nutricional. Nós estamos aqui brincando, trazendo uma imagem de um produto que eu consumia na minha infância, que é a geleia de mocotó, a gelatina, a sopa de pé de galinha, tudo isso são fontes de colágeno. Apesar de existir uma crença popular de que essa é uma boa fonte de proteína, na verdade, o score de digestibilidade do colágeno é em torno de 0,1. Então, o papel principal do colágeno no nosso corpo é de estrutura. E nós vamos falar ainda nessa apresentação sobre os peptídeos bioativos de colágeno e o seu papel no retardado envelhecimento precoce da nossa pele. Aguardem que nós chegaremos lá. Mas, por enquanto, eu quero que vocês gravem que não é uma boa fonte de proteína quando o aspecto é valor nutricional. Esses são os 3 únicos aminoácidos que compõem a estrutura do colágeno. Por isso que ela é uma proteína pobre do ponto de vista nutricional. Só tem glicina, prolina e hidroxiprolina. Agora, a Universidade de Harvard, a Escola de Saúde Pública, criou um conceito muito interessante que se chama pacote de proteína. O que vem a ser isso? Quando nós comemos a proteína vindo dos alimentos, nós não estamos comendo somente proteína, certo? Existe um pacote, junto vem gordura, vem fibras, vem sódio e várias outras substâncias. Então, é esse pacote de proteína que provavelmente vai fazer uma grande diferença na nossa saúde. Eu trouxe aqui 3 exemplos para ilustrar o conceito. Temos aqui a lentilha, que é uma leguminosa, parecida com o feijão. Temos aqui o salmão grelhado, a lentilha cozida, o salmão grelhado e o filé assado. Estamos usando a mesma unidade de massa de cada um desses alimentos, 120 gramas. E aqui na lentilha nós temos 18 gramas de proteína, 15 gramas de fibra, 300 miligramas de ALA, que é um tipo de ácido graxo ômega 3, característico dos vegetais. Temos muitos fitonutrientes e praticamente não contém gordura saturada ou sódio. Já no salmão nós temos 30 gramas de proteína, 1 grama de ômega 3 e temos 1 grama de gordura saturada e cerca de 100 miligramas de sódio. E no caso do filé assado, vamos para 33 gramas de proteína, 5 gramas de gordura saturada e 100 miligramas de sódio. Então, quando a gente vai usar as proteínas provenientes diretamente dos alimentos, a gente tem que pensar no contexto. E esse contexto chama-se pacote de proteína. Quando a gente fala, então, em pacotes de proteína, a gente sempre vai ter, nas proteínas de origem vegetal, uma quantidade muito mais rica de nutrientes concentrados junto com as proteínas. E não é só isso. As proteínas vegetais também têm uma sustentabilidade muito maior em relação ao equilíbrio do planeta. Nós estamos vendo aqui esse gráfico, estamos analisando aqui diversas fontes de proteína, e nos extremos nós temos aqui à esquerda a soja e os seus derivados, e no extremo direito nós temos a carne, o bife. E aqui, ampliando, nós vamos concluir que a gente tem que diminuir o consumo de carne e aumentar o consumo de proteínas vegetais se a gente quiser ir além do nosso prazer individual de comer. Pensar no futuro e na sustentabilidade do planeta e da humanidade. Então, 5 vezes mais água é utilizado para produzir proteína de origem animal,
10 vezes mais terra tem que ser cultivada para dar origem a essa proteína e 25 vezes mais liberação de gases de efeito estufa virá como efeito secundário e colateral do excesso de consumo de proteínas de origem animal. Então, quando você aumenta o consumo de proteínas de origem vegetal, você cria muito mais equilíbrio, tanto para a sua saúde quanto para a saúde do planeta Terra. Então, aqui nós temos alguns exemplos de proteínas provenientes de origem vegetal que são ricas, tanto do ponto de vista de quantidade, por 100 gramas de alimento, quanto do ponto de vista de qualidade. Lembrando sempre que a soja aqui está em destaque. Então, poderemos citar, além da soja, a lentilha, o grão de bico, o feijão, a quinoa e a ervilha. Então, quando a gente tem força de vontade e bom senso, a gente pode criar variação e desenvolver um novo prazer e um novo estilo de vida em relação à nossa alimentação. Agora vamos, a partir desse slide, começar propriamente as nossas dicas, as 10 razões embasadas pela ciência moderna por que nós devemos ingerir mais deste macronutriente. Então, primeiro, as proteínas são os nutrientes mais sacietógenos. Uma dieta rica em proteínas reduz a fome e aumenta a saciedade, ajudando-nos a ingerir menos calorias. Isto é causado principalmente pela ação que a proteína tem sobre os hormônios que regulam o nosso processo de fome e saciedade. Então, vários estudos já foram propostos para explicar a saciedade induzida pelas proteínas. Então, ela é o nutriente realmente que mais provoca a saciedade. Você passa mais tempo sem pensar em comida depois que você ingere uma refeição rica em proteína, incluindo o quê? Maiores gastos de energia, nós vamos comentar já sobre isso, mudanças nas concentrações dos hormônios reguladores de fome e apetite, e também mudança nas reações bioquímicas cerebrais, porque alguns aminoácidos essenciais se transformam em neurotransmissores que também têm ação reguladora do nosso apetite. Uma pesquisa foi desenvolvida por cientistas norte-americanos e publicada nesse jornal de endocrinologia e metabolismo, avaliando o nível da produção de grelina, que é o hormônio principal da fome, em pacientes saudáveis após a ingestão de líquidos controlados por 3 grupos. Um grupo ingeriu líquidos como se fossem shakes, preparados somente com hidratos de carbono, o outro grupo ingeriu somente com proteína, o outro grupo ingeriu somente com gordura, e avaliaram o nível de produção do hormônio grelina após a ingestão desses líquidos. A conclusão do estudo foi muito interessante. Indicaram que o consumo do líquido à base de proteína teve maior efeito na supressão da grelina, portanto, na diminuição da fome, por um período de 6 horas. Então, aqui a gente começa a ver que a ciência confirma que realmente aumentar o consumo de proteína é muito interessante. Então, existem vários outros estudos falando sobre a redução da fome, o aumento da saciedade ao longo do dia em pessoas que estão em processo de emagrecimento. E isso é crítico, porque uma das maiores dificuldades das pessoas que têm problemas com excesso de peso e obesidade é exatamente isso, a necessidade de ter, de uma maneira natural, sem precisar usar recursos químicos, artificiais, para que elas possam, através da nutrição, aumentar a sua saciedade e diminuir a fome. E as proteínas têm esse papel. E quando você inicia o dia, ou seja, começa no desjejum, um desjejum rico em proteínas nobres, os estudos mostram que reduz os desejos durante o dia e ajuda a controlar melhor o apetite. Qual é a grande conveniência do nosso shake aqui dentro desse contexto? Vocês estão vendo aqui à esquerda 3 produtos do nosso portfólio: o shake, o Nutrev e o pó de proteína. Quando você mistura esses 3 produtos para fazer o seu shake, de acordo com a orientação que temos no rótulo dos produtos, nós vamos ter um produto no final, um super shake, que eu chamo, feito com 25 gramas de proteínas da melhor qualidade, principalmente proteína isolada de soja, whey e caseína. Vamos ter 25 gramas de carboidratos, vamos ter somente 3 gramas de gorduras e vamos ter 6 gramas de fibra. Então, dentro dessa composição, nós vamos somar aqui as calorias e vamos ter 227 calorias. Quando você acrescenta um pouco de fruta, você vai aí para cerca de 250 calorias, enriquece um pouco mais em termos nutricionais. Nós estamos falando aqui dos macronutrientes das fibras, além dos micronutrientes que também estão presentes dentro do produto, tá? Então, quando você termina de preparar esse shake, você tem uma possibilidade muito boa de começar o seu dia
não só com a melhor nutrição, mas também com as melhores e a melhor quantidade de proteína para você garantir que vai começar já no controle. E a Anvisa fala que o consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol quando associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida mais saudáveis. Eu uso o produto há 25 anos, juntamente com a minha esposa, minha família, e nós temos muita satisfação de dar esse depoimento para vocês. São 25 anos de uso cotidiano do Shake Herbalife. Qual é outra vantagem que tem a associação dessas 3 proteínas no shake? É que a proteína do soro do leite é uma proteína pequena, de digestão rápida, então rapidamente os aminoácidos vão entrar na corrente sanguínea, vão ter o efeito tanto no sistema nervoso central, quanto vão ter o efeito de proteção da estrutura muscular. Temos a proteína de soja, que é de digestão intermediária, e temos a caseína, que é de digestão lenta, o que significa que você vai ter uma saciedade imediata e duradoura, porque vai haverá um tempo mais prolongado de liberação de aminoácidos devido à natureza dessas 3 proteínas combinadas. Então, isso é uma estratégia de ciência e tecnologia aplicada ao produto. Segundo, aumenta a força e a massa muscular. O que é que nós temos aqui? Os músculos são feitos principalmente de proteínas. A alta ingestão de proteínas pode ajudar a ganhar massa e força musculares, enquanto você protege a perda muscular durante o emagrecimento. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a maioria das dietas restritivas diminui gordura. E junto com a gordura também diminui proteína, porque os alimentos que são gordurosos também são alimentos proteicos. E você termina perdendo peso, mas não emagrecendo. Porque emagrecer é perder só gordura. Perder peso muitas vezes envolve perda também de massa magra. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é reduzir seletivamente gordura, preservando a massa magra ou, quiçá, ganhando massa magra quando eu associo o programa à prática regular de exercícios físicos. Então, as proteínas são o bloco principal da construção dos músculos e numerosos estudos mostram que você ingerir quantidades adequadas de proteína ajuda a manter a massa e a força musculares, como já comentamos, bem como pode promover o crescimento quando associado ao treinamento de força, a musculação. Então, o que é que diz a ciência? Que para a construção muscular, a quantidade de proteína ingerida por refeição principal tem que estar aí entre 20 e 30 gramas, aproximadamente 25 gramas, que vai estimular a síntese proteica muscular. Enquanto estamos nos movendo, e principalmente enquanto nos exercitamos com resistência, as fibras musculares sofrem rupturas, o processo de recuperação é que gera a hipertrofia. Então, para maximizar o potencial de crescimento muscular, nós precisamos fornecer ao corpo proteínas adequadas, não só após o treino, mas ao longo do dia. Então, as pesquisas mostram que uma mistura de proteína de soja, soro do leite e caseína fornece um suprimento prolongado de aminoácidos para os músculos que torna um blend, ou seja, uma mistura ideal para o consumo após o treino. Então, aqui o efeito não é só sacietógeno, o efeito também é de síntese proteica, portanto, anabólico. Então, as pesquisas afirmam que vai ser de 24 a 48 horas para os músculos se recuperarem totalmente após um exercício resistido, e não apenas 30 minutos. A pesquisa demonstrou que esta mistura de proteínas, soja, whey e caseína, fornece uma entrega de aminoácidos por até 5 horas após a sua ingestão. Então, aqui temos 2 estudos mostrando nesse único gráfico que a distribuição diária da ingestão das proteínas de maneira mais equilibrada evidencia que a síntese proteica vai ocorrer de melhor forma. Então, um incremento de 25% na síntese proteica se consegue quando você ingere em torno de 20 a 30 gramas em cada refeição principal, no desjejum, no almoço e no jantar, e não uma típica distribuição de ingestão proteica em adultos, que pode ser crescente ou decrescente, de acordo com as 3 refeições principais. Em síntese, o equilíbrio da distribuição ao longo do dia é que produz os melhores resultados. Você pode também manter a sua massa muscular consumindo proteína de elevada qualidade ao longo do dia, a cada refeição principal e também nos lanches intermediários, de acordo com as pesquisas. Então, nós temos aqui um outro efeito interessante, que você evita comer em excesso nas refeições principais quando você tem os lanches equilibrados ao longo do dia. Certo? Isso aqui é algo interessante que a Herbalife também fornece produtos convenientes, deliciosos e muito práticos para você poder
atingir esse objetivo. Então, nós temos aqui um exemplo de um dia utilizando os nossos produtos juntamente com a refeição livre. Então, temos aqui o shake no desjejum, estamos utilizando aqui a Protein Crunch como opção de lanche de manhã, temos um almoço aqui balanceado, temos um lanche de barra de proteína e temos depois um jantar. Aqui seria a sugestão de você consumir proteínas de qualidade ao longo do dia para ter os melhores resultados. Terceiro, as proteínas protegem o nosso esqueleto. Pessoas que comem mais proteínas tendem a ter uma saúde óssea melhor e um risco muito menor de osteoporose e fraturas à medida que envelhecem. Tem um mito que se perpetua na cultura popular, a ideia de que a proteína, principalmente proteína de origem animal, fazem mal aos ossos. Isso se baseia na ideia de que as proteínas aumentam a carga de ácidos na nossa circulação, levando à lixiviação do cálcio dos ossos para neutralizar esse ácido. No entanto, a maioria dos estudos de longo prazo indicam que a proteína, incluindo a proteína animal, tem grandes benefícios para a nossa saúde óssea. Então, muitos estudos epidemiológicos encontraram uma relação positiva, significativa entre a ingestão de proteínas e a densidade mineral óssea. Estudos demonstraram maior retenção de absorção de cálcio entre os indivíduos que consomem dietas mais proteicas em comparação com aqueles que consomem dietas com menor quantidade de proteína. Outro estudo mostrou que a maior ingestão de proteína beneficia a densidade mineral óssea, protege contra o risco de fratura em adultos com ingestão adequada de cálcio, o que indica aqui também a importância de você ficar atento à ingestão desse mineral essencial na sua alimentação ou na sua suplementação junto com a proteína. Então, as pessoas que requerem mais proteínas, elas tendem a manter, quando ingerem mais proteína, elas tendem a manter a melhor massa óssea à medida que envelhece e tem um risco menor de osteoporose e fraturas. Então, comer mais proteínas e permanecer ativo é uma boa maneira de ajudar a prevenir que isto aconteça. Quarta chave, as proteínas diminuem a ansiedade e os desejos de lanches noturnos. Então, comer mais proteína pode reduzir o desejo de comer lanches tarde da noite. Iniciar o dia com um desjejum rico em proteína pode ter um efeito poderoso, como já mencionamos. Então, o desejo de comer é diferente da fome propriamente dita, certo? Porque trata-se de o corpo não está precisando apenas de energia e de nutrientes, mas é o cérebro que está precisando de recompensa. Então, no entanto, os desejos podem ser incrivelmente difíceis de controlar, tem gente que tem até compulsão. Então, a melhor maneira de superá-los é você evitar que eles ocorram. E uma das estratégias mais eficazes é você aumentar a ingestão de proteínas de qualidade. Um estudo em homens com sobrepeso mostrou que o aumento de proteína de 25 a 30 calorias do consumo diário reduziu o desejo em até 60%. E você lanchar à noite pela metade, diminui a compulsão da alimentação até na hora da ceia. Então, aqui está a confirmação, conclusão de um estudo muito importante publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Somente o café da manhã rico em proteínas leva a alterações hormonais e neurológicas benéficas que regulam a ingestão de alimentos ao longo do dia, incluindo a redução de petiscos noturnos. Olha o poder que tem o café da manhã saudável e quando você tem um shake Herbalife, isso traz muitas vantagens. Para vocês terem uma ideia aqui, se descontraírem um pouco, como ingerir mais proteína com calorias controladas no desjejum. Divirtam-se. Costumo brincar dizendo que ela falou no ouvido dele. Ok, você venceu. É muito mais prático. Quinta chave. As proteínas ativam o metabolismo e aumentam a queima da gordura. Então, uma elevada ingestão de proteínas pode aumentar significativamente o seu metabolismo
ajudando a queimar mais calorias através da oxidação das reservas de gordura ao longo do dia. Isso aqui principalmente quando você associa com a prática regular de exercícios físicos. Então, existem estudos que sugerem que as dietas com menor teor de proteína promovem uma maior perda de peso, melhor, com maior ingestão de proteína, promove uma maior perda de peso e perda de gordura em comparação com dietas de baixo teor de proteína. Na prática dietética, pode ser benéfico substituir parcialmente os carboidratos refinados por fontes de proteína com baixo teor de gordura saturada. A ideia é essa, é você aumentar o teor de proteína e selecionar melhor a qualidade dos carboidratos que você ingere, diminuindo a sua quantidade. Então, como é que você consegue queimar mais gordura? Construindo músculos. E construir músculo significa praticar exercício e ingerir mais proteínas de qualidade e também cuidar da qualidade do seu sono. De tal forma que quando você constrói massa magra, você vai queimar 3 vezes mais calorias do que a gordura. Isso significa ativação metabólica. Tem muitos estudos sendo pesquisados e publicados recentemente sobre esse tema. Chave número 6. As proteínas ajudam a manter a boa forma. Vocês estão vendo que tem uma sequência de encaixe de cada uma dessas chaves, uma leva a outra. Então, aumentar a ingestão de proteínas pode não apenas ajudá-lo a emagrecer, mas também mantê-lo em boa forma a longo prazo. Isso aqui é muito importante, que é evitar o reganho de peso. Então, comer proteínas para aumentar o seu metabolismo, pode aumentar o seu metabolismo por um curto período de tempo. A alimentação, de uma maneira geral, provoca isso. Isso porque o corpo usa calorias para digerir e aproveitar os macronutrientes dos alimentos. Isso, tecnicamente, chama-se efeito térmico dos alimentos. Ou, simplesmente, ação dinâmica específica, ou termogênese alimentar. Quando você vai analisar os 3 principais macronutrientes que fornecem calorias, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, você conclui que nem eles são iguais nesse sentido, né? Os alimentos, nem todos eles são iguais. Na verdade, a proteína tem um efeito térmico muito maior do que a gordura, do que o carboidrato. A estimativa é de que em torno de 20% a 35% para a proteína, em comparação com a média de 5% a 15% para os carboidratos e as gorduras. Esse gráfico mostra melhor esse conceito. Vocês estão vendo aqui um aumento na taxa de metabolismo basal em um determinado período de tempo, horas após a refeição, certo? Então, nós temos aqui 10%, 20%, até 30%. Vocês estão vendo aí o gráfico da proteína muito maior, em seguida vem o carboidrato, depois vem as gorduras ou lipídios. Isso chama-se termogênese pós-prandial, ou seja, após a refeição, que aumenta a taxa de metabolismo basal em diferentes graus percentuais, dependendo da composição alimentar consumida. Então, quanto mais proteína, mais ativação metabólica, mais efeito termogênico. Na prática é assim, 1 grama de proteína fornece 4 calorias no laboratório. Mas quando você ingere essa proteína, o fato de gastar energia para digerir e absorver, parte da caloria que ela iria fornecer é utilizada para processá-la. Então, apenas 3 calorias vão chegar até as células. Isso aqui é muito interessante porque provoca um efeito termogênico. Quando você começa o dia e já no seu jejum você recebe proteínas de alta qualidade, você já acorda o corpo, ativando o metabolismo. Um estudo aqui, também publicado no American Journal of Clinical Nutrition, fala que um grupo que ingeriu um alto teor de proteínas queimou 260 calorias a mais por dia do que o outro grupo com baixo teor de proteína. Isso é o equivalente, meus amigos, a 1 hora de exercício de intensidade moderada por dia. Então, são várias evidências científicas justificando um maior consumo desse macronutriente. No nosso portfólio, nós temos um suplemento exclusivo de proteína pura, sem carboidratos, sem gorduras, um blend de 70% de proteína isolada de soja e 30% de proteína isolada do soro do leite, whey. As vantagens de você ingerir esse suplemento, acrescentando, vou mostrar daqui a pouco, opções que você pode utilizar na prática ao longo do dia, vai trazer inúmeras vantagens, porque além de serem ricas nos aminoácidos de cadeias ramificadas, também é rica em glutamina e arginina, e esses 5 aminoácidos compõem cerca de 35% da proteína isolada de soja. E a proteína do soro do leite também é rica em BCAAs e antioxidantes. Então, você tem inúmeros benefícios para a sua saúde, para a sua massa magra e para a sua imunidade. Então, aqui algumas sugestões que você pode utilizar esse produto
Herbalife recomenda que você possa utilizar até 6 vezes por dia e cada porção te entrega 5 gramas de proteína. Então você chegaria a 30 gramas de proteína adicionadas, pura, sem acrescentar gordura e carboidrato. No café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e à noite. Você pode conversar com o seu consultor para ter opções e sugestões de utilização desse produto. Como ele é praticamente insípido, prevalece o sabor do prato principal ou do lanche que você está ingerindo, enriquecendo somente com proteína e trazendo esses benefícios já comentados. Chave número 7. As proteínas não prejudicam os rins saudáveis. Embora o excesso de proteína possa causar danos a pessoas com problemas renais, isso aí você tem que conversar com o seu médico, ela não afeta aquelas com rins saudáveis. Então, muitas pessoas acreditam erroneamente que uma alta ingestão de proteína prejudica os rins. Na verdade, vários estudos ressaltam que as dietas ricas em proteínas não têm efeitos prejudiciais em pessoas sem doenças renais. Tanto proteínas de origem animal, quanto proteínas de origem vegetal. Então, dietas ricas em proteínas não trazem risco nem prejuízo aos rins saudáveis. O que é importante é que você distribua, como nós já falamos, o consumo da proteína ao longo do dia, não sobrecarregue, não ultrapasse 40 gramas, porque senão você não vai aproveitar e pode trazer prejuízos, pode sobrecarregar o funcionamento renal e você pode transformar o excesso em gordura e também fique atento para aumentar a ingestão de líquidos, sempre que você aumentar a ingestão de fibras e proteínas na sua alimentação, para facilitar a digestão, a absorção e o metabolismo depois da excreção. 8ª chave, as proteínas, elas são muito importantes para o nosso sistema imunológico. A proteína é vital para construir e reparar os tecidos corporais e combater infecções de micro-organismos, como vírus e bactérias. Os anticorpos, que são as imunoglobulinas, e as células do sistema imunológico dependem de proteínas para funcionarem. Então, pouca proteína na dieta pode causar sintomas de baixa imunidade. Nesse momento de desafios globais, isso é um ponto crítico que deve merecer toda a nossa atenção. Então, as proteínas são fundamentais para o nosso sistema imunológico. Os aminoácidos essenciais são imprescindíveis para manter a nossa defesa, tanto a defesa celular quanto a defesa humoral, que é aquela dependente dos anticorpos. Então, quanto mais saudável for a nossa alimentação, mais forte será o nosso sistema imunológico e alguns elementos nutricionais se destacam, como proteínas nobres, antioxidantes, dentre os quais algumas vitaminas, como a C e a D, e o zinco, dentre outros minerais. Todos eles têm benefícios especiais nas funções imunitárias. Nós já falamos sobre isso em outras aulas nossas que falam especificamente sobre o sistema imunitário. Então, a proteína da soja e a proteína do soro do leite têm papel muito importante no nosso sistema imunológico, reduzindo processos inflamatórios e fortalecendo a nossa imunidade, porque essas duas proteínas, como nós já mencionamos, são completas, ricas em todos os aminoácidos essenciais, e esses aminoácidos desempenham inúmeros papéis ligados à nossa imunidade, como esse estudo aqui mostra. Então, nós temos aqui a oportunidade de ter inúmeros benefícios quando nós aumentamos o consumo de proteína ao longo do dia e com consistência. 9ª chave, as proteínas, elas retardam o envelhecimento da pele. Estudos evidenciam que os peptídeos bioativos de colágeno são absorvidos pelo corpo sem serem digeridos, diferente do colágeno e do colágeno hidrolisado, o que podem ser eficazes para cuidar da pele e evitar o seu envelhecimento precoce. Como é que isso funciona, Davi? Aqui temos, em resumo, a estrutura da pele, à esquerda, de cima para baixo, a epiderme, a derme, e aqui na derme nós temos uma célula especial que é responsável pela fabricação de 2 proteínas fibrosas, importantíssimas para a estrutura dos nossos tecidos conjuntivos e da nossa pele, que é o fibroblasto. Ele é que produz o colágeno e produz a elastina. E a matéria-prima para o fibroblasto produzir esse colágeno e essa elastina são os aminoácidos. E também alguns micronutrientes. Os pesquisadores descobriram uma tecnologia muito avançada, principalmente os pesquisadores na Alemanha, de uma empresa chamada Gelita, que é parceira da Herbalife, e que pode pegar o colágeno, que é uma proteína de tripla hélice, quebrar o colágeno e depois hidrolisá-lo enzimaticamente para produzir fragmentos dessa proteína que são chamados de peptídeos
que têm atividade biológica. Por isso que são chamados peptídeos bioativos de colágeno, devido à origem da proteína que fornece esses peptídeos. Muitos estudos clínicos foram já publicados, falando que a suplementação oral de peptídeos de colágeno específicos tem efeitos benéficos na fisiologia da pele humana. A ingestão oral de peptídeos de colágeno bioativos reduz rugas da pele e aumenta a síntese da matriz dérmica, melhorando a elasticidade da pele. E a suplementação dietética com peptídeos específicos de colágeno tem um efeito benéfico dependendo do índice de massa corporal na morfologia da celulite. Então, temos aqui inúmeros benefícios para a saúde e para a estética, oriundos da ingestão dos peptídeos bioativos de colágeno. Então, como eu mencionei, em parceria com a empresa alemã Gelita, líder do mercado global de colágeno, a Herbalife Nutrition entrou no segmento de nutricosmética com o desenvolvimento do BioDrink colágeno da Herbalife, que vai além dos peptídeos bioativos, tem 2,5 gramas do colágeno específico, e o restante da proteína, 5,5, é de whey. Então, criou um conceito de um produto que pode ser utilizado tanto com os benefícios nutricosméticos, também pode ser utilizado como um senhor lanche proteico e até como um pós-treino. Então, tem uma composição nutricional superior aos concorrentes no mercado e sabores maravilhosos, como frutas vermelhas e tangerina. Então, você tem opções aí para o seu prazer. E, finalmente, a 10ª chave. As proteínas reduzem o processo da sarcopenia. Comer proteína pode ajudar a reduzir a perda muscular associada ao envelhecimento. Isso aqui é um dos maiores dramas da humanidade, que também está vivendo hoje mais. Quando você tem mais tempo aqui, você vai apresentar alguns desafios que normalmente na época em que eu nasci não tinha esse tipo de situação. Eu nasci no início da década de 60 e a estimativa de vida naquele momento era de 48 anos para a população brasileira. E agora a estimativa já passou de 76 anos, o que significa que do século passado para cá nós ganhamos quase 30 anos a mais. Isso traz desafios e traz oportunidades. Os desafios são principalmente na área de saúde e na área de economia. E as oportunidades é que essas pessoas hoje estão querendo mais qualidade de vida, estão querendo continuar produtivas e querendo também ter mais saúde. E um dos maiores desafios para manter essa saúde é manter a integridade da massa muscular. É aqui que a proteína desempenha um papel muito importante. A proteína para a longevidade. Então, a proteína é um elemento essencial para a vida, contribui para a manutenção de ossos e massa muscular normais, como a gente já falou, e retarda o processo da sarcopenia, que começa após os 30 anos, em cerca de 1% de perda muscular por ano, que significa que se você não cuidar da prática regular de exercícios físicos, do sono de qualidade e da ingestão adequada de quantidade e qualidade de proteínas na sua alimentação, você pode ter problemas com o passar do tempo. Imagina você dos 30 aos 70 anos perder 40% da sua massa muscular. E a perda dessa massa muscular traz inúmeros desafios, que pode comprometer a mobilidade, qualidade de vida e principalmente a autonomia da pessoa no momento em que ela mais precisa de independência. Como é que se faz para prevenir esse processo e retardar? Primeiro, como eu já falei, exercícios físicos regulares, não só de vez em quando, não só quando tem vontade ou quando se lembra, mas transformar isso num hábito. E o exercício físico ele é poderoso porque ele é considerado um hábito angular, aquele hábito que você internaliza e ele termina afetando diversas outras áreas. Por exemplo, o exercício físico afeta diretamente a nossa seleção de alimentos, porque você, quando começa a praticar exercícios físicos com regularidade, você se esforça, você gasta muita energia, você se sacrifica e você passa a pensar 2 vezes em comer coisas que não te trazem benefícios. Então você passa a ser mais seletivo com a alimentação. Por outro lado, quando você come muita tranqueira, o efeito disso no desempenho do exercício físico a seguir prejudica bastante. Então, tem vários benefícios indiretos que você termina conquistando a partir do desenvolvimento desse hábito angular. Outra coisa interessante sobre o exercício físico é que ele produz uma quantidade muito grande de substâncias nos músculos, chamadas de miocinas, que têm efeitos no corpo inteiro, do nosso intestino até o nosso cérebro.
E no cérebro, nós temos vários efeitos, inclusive de retardar neurodegeneração. Então, a prática regular de exercícios físicos, junto com uma alimentação equilibrada e um sono adequado, traz os melhores benefícios para a nossa saúde, não só agora, mas a longo prazo. Então, essa é a sacada. Exercícios físicos ao longo da vida, alimentação balanceada e o uso de suplementação alimentar de categoria premium, como o que nós oferecemos através dos nossos consultores. Então, a associação de um programa de exercícios físicos, o uso da suplementação de proteína na dieta, pode aumentar ainda mais o anabolismo proteico e também contribuir para um estilo de vida mais ativo, apoiando o bem-estar e o envelhecimento ativo na população idosa. Só confirmando o que eu tinha acabado de falar para vocês. Então, para prevenir ou retardar a perda de músculo na sarcopenia, deve ser enfatizada a importância de ingerir uma quantidade suficiente de proteína em cada refeição. Então, isso vale para a vida inteira. Para maximizar a síntese de proteína muscular, o estudo, a equipe de cientistas propõe um plano alimentar, mais uma vez, que inclui de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade por refeição principal. Um estudo recente concluiu que a suplementação com proteína isolada de soja e o soro do leite são eficazes para reduzir a degradação das proteínas musculares durante o processo do envelhecimento, que se chama sarcopenia. Sarco significa carne, penia significa perda, redução. Então, quais são os grandes benefícios de nós utilizarmos o nosso Shake Herbalife regularmente? Como nós consultores fazemos e grande parte dos nossos clientes, e você que está nos assistindo hoje, que é nosso convidado, pode passar a usufruir desse grande benefício. Primeiro, quando se busca um maior aporte proteico, aqui o nosso foco é proteína, certo? Não estamos falando apenas de controle de peso. Então, composição nutricional super equilibrada, com macro e micronutrientes nas quantidades adequadas para a nossa necessidade, com calorias controladas. Então, alta densidade nutricional, calorias controladas e o fornecimento de proteínas nobres, que garante que você vai ter manutenção e até ganho de massa muscular, dependendo do tipo de estilo de vida que você adota. E uma mistura, né, nutricional de classe superior. Sua mistura de vitaminas, minerais e fibras são o complemento perfeito para quem quer bem-estar, quer qualidade de vida, mas não abre mão do sabor. Um dos grandes diferenciais dos nossos shakes é a variação de sabores que você pode utilizar. Tem 11 sabores no Brasil. É fantástico por si, quando você prepara puro com Nutrev ou com leite semidesnatado, mas tem também a possibilidade de você misturar com frutas, de preferência frutas de médio e baixo índice glicêmico, que você pode pegar as dicas com o seu consultor. E aí você tem um super shake proteico completo, com toda a nutrição que o seu corpo precisa, mas fornecendo esse nutriente fundamental que traz todos esses 10 benefícios que nós compartilhamos com vocês na aula de hoje. Então, uma outra coisa interessante que a Herbalife desenvolveu, e nós tivemos a oportunidade de participar desse projeto e dessa pesquisa, fazendo uma comparação entre o nosso shake Herbalife, o shake sem ser modificado, do jeito que ele existe hoje, que é consumido por todos no Brasil, e um suplemento proteico típico, líder de mercado nessa área de suplemento proteico para idade mais avançada. E foi feita uma análise de composição nutricional e nós chegamos às seguintes conclusões. Vejam bem aqui o comparativo. Valor calórico do shake da Herbalife inferior, o valor de concentração proteica superior, mais de 2 vezes a quantidade de proteína, menos carboidratos, menos gorduras totais, mais fibra e um preço altamente competitivo por porção. Então, a gente tem uma responsabilidade aqui, por parte dos consultores e dos nossos clientes satisfeitos, de reeducar o mercado, mostrando que nós temos uma das melhores opções de aporte proteico de qualidade, não apenas a principal ferramenta de controle de peso dentre os substitutos parciais de refeições vendidos no mundo inteiro. A Herbalife é líder de mercado nesse segmento. Mas a nossa mudança que nós queremos propor aqui de paradigma é que também é o melhor shake proteico que você pode utilizar para todos esses benefícios que nós mencionamos na aula de hoje. Então aqui temos uma proposta. Que tal tomar uma atitude? Herbalife é um convite
para uma mudança de atitude todos os dias, principalmente após os 40 anos de idade, quando o corpo pede um aporte proteico de maior quantidade e melhor qualidade, como nós fornecemos com os nossos produtos que são ricos em proteínas. Então aqui vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos nessa aula de hoje. O que é preciso ficar na mente de cada um de vocês, nossos alunos? Primeiro, que as proteínas promovem um emagrecimento, favorecem, né, um emagrecimento saudável, que é o que todo mundo deseja, não apenas perder peso, mas perder gordura, preservando a massa magra para garantir que o metabolismo continue ativo. Reduzem o nosso apetite e trabalham também no controle da nossa fome, que são dois centros cerebrais distintos. Isso é muito importante para as pessoas que têm dificuldade, que estão começando o nosso programa de controle de peso. Diminui a estocagem de gordura, porque contribuem para aumento da construção muscular, quando associado, né, ao exercício físico. Protegem a massa magra durante o emagrecimento, que é diferente das dietas restritivas, como eu já mencionei, que tendem a criar um balanço nitrogenado negativo, ou seja, você termina ingerindo menos proteína do que você necessita, porque está querendo diminuir a ingestão de gordura. E quando você ingere menos proteína do que você precisa, o corpo não tem reservas de proteína para fornecer entre as refeições, como acontece com carboidrato e com gordura. Sempre que ocorrer deficiência proteica na dieta, na ingestão, o corpo vai canibalizar as proteínas dos tecidos para obter a proteína que você não ingeriu. Então, quando você utiliza proteína nobre, tanto através da alimentação como através dos nossos produtos, você protege a sua massa magra durante o processo de emagrecimento. Então, você tem um emagrecimento eficaz e estético. Fortalece o sistema imunológico, nós comentamos, protege a pele do envelhecimento precoce, isso também falamos sobre os peptídeos bioativos de colágeno, constrói músculos esqueléticos, então tem um efeito anabolizante e reforça o esqueleto, então aí os dois tecidos integrados, com o mesmo nutriente, quando associados a exercícios de resistência, exercícios de musculação. E reduz o efeito da sarcopenia, garantindo um envelhecimento mais autônomo e com mais qualidade de vida. Nós somos líderes mundiais de consumo e distribuição de proteínas nobres, meus amigos. Vejam só o portfólio de opções de suplementos proteicos de alta qualidade que nós temos somente no Brasil. Então, eu queria que vocês capturassem essa imagem para conversar com o seu consultor, que é responsável pela sua presença nesta nossa aula de hoje, para que ele possa definir o melhor programa para que você comece a tirar proveito dos nossos benefícios. Nós temos aqui para todos os gostos e para todas as idades e para todos os momentos do dia. Então, para concluir, eu queria deixar uma mensagem com vocês todos. Essa frase é conhecida, acredito, da maioria. Conhecimento é poder, do filósofo inglês Francis Bacon. Essa frase ela é parcialmente verdadeira, porque se o conhecimento não for colocado em prática na realidade, ele não transforma nada. Aprender é igual a mudar. Então, quando você captura uma informação que faz sentido para você, o seu compromisso em seguida é entrar em ação. Pois saber não é suficiente, devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer. Mensagem do grande filósofo alemão Goethe. Então, a dica final para vocês todos é: o que fez sentido para vocês, comecem a colocar em prática. Porque a partir dessa prática vocês vão construir novos hábitos. E hábitos podem fazer parte de um novo padrão de comportamento que vai criar novos resultados. E quando o hábito é construído, ele faz parte da sua identidade. E é isso que nós desejamos para vocês. Que vocês cultivem um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Era essa a minha grande contribuição para este conteúdo de hoje. Para mim, foi um grande prazer e um privilégio estar com vocês. Aproveitem. Sejam todos bem-vindos à Herbalife.